Estamos de volta hoje recebendo a doutora Elvira otorrinolaringologista, falando aí que tem solução, minha gente, em relação a essa perda olfativa que muitos brasileiros e no mundo estão sofrendo. E ela está aqui ao meu lado. Doutora, eu estou adorando a nossa conversa, que eu sei o quanto isso vai representar para as pessoas que estão nos assistindo. É uma luz no fim do túnel, né, doutora? Assim, para voltar esse ânimo pela vida que as pessoas perdem com essa perda olfativa. Mas finalizamos o bloco anterior falando para entrar em como é que funciona essa terapia, essa fisioterapia do olfato. Isso. Na verdade, o que a gente vai explicar é o seguinte: nós temos dois tipos principais. Um tipo clássico, que a gente conhecia desde 2009, que é feito com essências. Os que foram estudados são 4 essências principais: o cravo, limão, rosa e eucalipto. Essas essências a gente pode conseguir... Eles têm uns cheiros característicos para estimular... Se você sente um cheiro, por exemplo, do eucalipto, você identifica ele. Isso, e cria toda uma memória de um lugar, das pessoas. Então isso é muito bom, que é o que a gente quer fazer. Tanto que quando a gente faz a fisioterapia, tem que ser no momento em que o paciente está tranquilo, ele precisa mentalizar e tentar trazer na memória o que aquele cheiro pode trazer para ele, como é que era aquele cheiro, para que ele se concentre nesse exercício, porque é um exercício, a gente não está falando, então ele tem que estar no momento muito concentrado, não é simplesmente chegar e aproximar o cheiro e pronto, não, ele precisa viver aquele momento ali. E aí a gente comentou que esse primeiro que tem, vocês podem conseguir essas essências em lojas de manipulação, em outras lojas, tem sites, então eram os que a gente conseguiam. Vamos repetir então essas essências, já que as pessoas podem fazer esse modelo das essências em casa. Quais são as principais? Os estudos que eles fizeram foi com cravo, essência de cravo, eucalipto, limão e rosa. Aí a gente tem essas essências prontas na maioria, muitas pessoas conseguem encontrar. Teoricamente, eu tenho até, por exemplo, eles vêm geralmente em potinhos de 30 ml. Sim, né? É um potinho igualzinho esse. Igual a esse. Aí a gente tem 2 opções de fazer. O paciente pode abrir e desperdiçar, teoricamente, ele pode colocar umas 10 gotas em algodão e aí, teoricamente, aproximar esse algodão numa situação segura em que, teoricamente, não cause irritação no nariz. Pode sem contato. Sem muito contato. Eu vou até mostrar pra gente ter uma noção, para não ter esse problema de irritação, porque às vezes você pode causar essa irritação e aí tudo ser ao contrário, um problema a mais. Ou você pode fazer também o cheiro direto, de você aproximar sem precisar usar o algodão, embebecer no algodão e aí fazendo um uso seguro. O que você indica? Eu costumo indicar para os pacientes fazerem direto. Eu falo para eles, podem estar colocando e cheirar, aproximar de forma segura. Eles ficam ali, basicamente, vem aquele cheiro num quarto tranquilo. 10 segundos, é muito rápido. Você fica cheirando durante, você mesmo faz a conta. Pode contar mentalizando, ou coloca no cronômetro, né? No cronômetro, e aí durante 10 segundos, tem lugares que falam 15 até 20 segundos, então é muito curto esse estímulo. Então você não precisa ficar o dia inteiro, você vai separar 2 momentos do seu dia, de manhã e à noite. 2 vezes por dia? 2 vezes ao dia. Tem algum intervalo de horário? A gente orienta assim, você pode fazer, não precisa ter um horário depois de 12 horas outro, não tem mas você precisa ter intervalo entre os cheiros. Então, por exemplo, eu comecei com limão, eu dou um descanso de 15 segundos, aí eu pego a rosa, eu dou descanso de 15 segundos. Não dá pra cheira um, para cheira outro, não pode. Você tem que parar um pouquinho, até pra gente fez aquele estímulo, né, parte nervosa, nós estamos falando, dá aquele entendimento, mentaliza aquela outra essência e continua o treinamento novamente. Então a gente tem esses quadros com as essências, mas é muito difícil, às vezes pode ser que as pessoas não tenham facilidade de encontrar, às vezes porque é mais caro, e aí foi que no contexto da Covid, depois que nós vimos esse aumento importante aí, essa necessidade de tanta gente de usar, foi que nós inventamos os kits caseiros. Na verdade, alguns estudiosos aí começaram a falar, vamos pegar os odores que vocês têm em casa mesmo. Por exemplo, a gente pode separar café, mel, cravo, pasta de dente de menta, vinagre de vinho tinto, baunilha, e aí pode fazer esses cheiros também da mesma forma, por exemplo... Existe uma quantidade mínima de cheiros, doutora? Então, isso é importante, eles fizeram alguns estudos mais ou menos, por exemplo, o café, você pode colocar 2 colheres, uma vasilha normal como essa. Ela só precisa estar tampada e ficar protegida da luz,
para a gente não ter intervenção por conta do calor, ainda mais aqui. Então vocês podem pegar uma vasilha que tiver com tampa em casa, e aí você vai ali, abre, você aproxima de uma forma segura e fica ali mentalizando. Eu estou aquele cheirinho que o café tudo remete. Casa da avó, ao bolo, então você fica ali uns de 10 manhã, segundos. acordando, né? Você vai mentalizando. Isso, mentalizando todo aquele cheiro que tem e você fica ali. Estou 10 segundos, a gente não está pedindo tanto tempo. De 10 a 20 segundos, o paciente aproxima, não pode ficar muito próximo. Tô sentindo cheirinho de café de aqui. café. A gente tá Olha com que eu já tô boa com o meu olfato. Exato. E aí a gente pode ter tanto plástico, pode pegar de vidro. Aqui eu tenho mel. Mel pode ser mais ou menos 20 ml, que dá 1,5 colheres. Aí você não precisa ser muita coisa. E aí você também pode estar abrindo e aproxima sem ficar em contato com a pele, mentalizar aquele odor de você ficar com aquele cheiro, de você pensar em tudo aquilo que traz e ficar ali uns 10 segundos. Aí dá um intervalo de 15 segundos e pega a outra. Então em casa a gente tem tudo isso. Cravo, você pode usar 10 unidades de cravo. Sim. Aí os vinhos, um suco concentrado de tangerina, que eles fizeram estudos, em torno de 20 ml. A tangerina tem um cheiro tem forte, um cheiro característico forte. Isso. da tangerina. Quando você vai descascar, fica com aquele cheiro, lava a mão um monte de vezes, você e não lembra consegue muita tirar. coisa, lembra muita coisa. Então eles selecionaram esses cheiros do dia a dia das pessoas. E aí você vai se concentrar para fazer isso durante 10 a 20 segundos. E vocês já mensuraram a eficácia das essências e desses cheiros que você tem em casa? É a mesma? Mesma. A gente não vê diferença entre eles, tanto que os primeiros que foram, que a gente teve, os estudos, começou com as essências e eles tinham um tipo de... A gente via o desenvolvimento extremamente importante. Então, os primeiros que nós tivemos, que começou porque isso é antigo, já tem mais de uma década essa fisioterapia. Olha só. É que agora a gente está falando porque veio a necessidade. Mas a gente já tinha estudos muito bons naquela época. E aí a gente via que as essências serviam muito bem, às vezes tinha uma dificuldade de encontrar, a gente tem hortelã também que as pessoas falam. Então, tem outras coisas que a gente pode estar utilizando e adaptando. Só que com esse kit caseiro, isso ajudou muito, porque as pessoas tiram o que tem em casa. A única coisa que a gente fala para tomar cuidado é que não pode ficar utilizando qualquer cheiros. Então, eu vou pegar um cheiro de produto químico, de amônia, primeiro, porque você pode causar irritação, rinites alérgicas, crises de alergia se você ficar estimulando um cheiro irritativo. E até mesmo, por exemplo, amônia. Você num estado normal, você não consegue cheirar uma amônia muito tempo. Isso. Você sente aquele cheiro, você já repulsa. Isso. Agora, sem olfato, você cheira aquilo ali, você nem vê o dano que você está causando. Exatamente. E você vê o tanto que nos desprotege. Isso, a gente fica vulnerável a tudo isso. E assim, outra coisa que é importante é que alguns cheiros, por exemplo, a amônia, alguns produtos, eles fazem estímulos de um outro nervo, que a gente chama trigêmeo. Então, ele não ajuda a estimular o nervo olfatório. Então, você está pegando um cheiro que não vai estar estimulando o nervo que é necessário. Então, por isso é importante procurar um médico para que eles te orientem sobre os odores, para que você faça certo, para não pegar. Tem gente que usa cânfora, não é indicado. Isso que eu ia te perguntar, existe? Vick, então, não é indicado? Não é indicado, ele faz um estímulo, não é indicado. Tem buchinha que as pessoas, umas plantas buchinhas que as pessoas usam, não usam é muito indicado. Para sinusite, aquela que usam para sinusite. Exatamente. Isso não é bom porque ela pode causar um efeito, além de não estimular o nervo certo, não ajudar nessa fisioterapia necessária, eles têm esse papel de poder danificar e de irritar o nariz e causar um outro efeito. E aí o paciente terminar e ficar com esse nariz, depois que volta, ficar com outro incômodo. Nossa. Então a gente tem esses odores. Vai corrigir um problema, causa outro, causando né, outros. Então a gente tem. E importante falar do tempo. As essências, elas duram de 4 a 5 meses. Isso mesmo que eu iria perguntar para a senhora agora, porque no caso das essências, elas devem até ter uma validade maior. Isso. Mas dos natural, lá café, tudo, quanto tempo você tem que trocar? Em geral, a gente fala de 4 a 7 dias. Então, às vezes, tem um auxílio Rapidão, de alguém então, rápido para ficar, rápido. para você não perder aquela característica, porque ele tá guardado numa vasilhinha que você vai abrir, vai ficar exposto, aí ele tá fora de toda a embalagem. Então, o ideal de uns 4 a 7 dias você fazer aquela troca para manter aquele cheiro um pouco mais intenso, porque a gente precisa. E outra coisa importante, é aquele estímulo diário. Assim como o exercício de academia, uma fisioterapia, quem teve um problema precisa todos os dias estar se motivando, é importante que as pessoas tenham esse empenho de reservar aqueles 10 segundinhos, 2 vezes ao dia, fazendo um intervalo entre os cheiros, mas fazer todos os dias. O que a gente vê todos os dias. Os resultados são a longo prazo. Existe algum intervalo durante ou não? Quem está com esse problema
vai ter que fazer essa fisioterapia até começar a ter sucesso. Isso, a gente orienta as pessoas fazerem até melhorar, e tem estudos que mostram que de 6 a 9 meses é o tempo que a gente pode estimular para falar assim, nós tivemos falência do tratamento. Então, para a gente ver que é algo longo, então eu não posso, eu estou ali um mês e falo, não vejo o resultado, eu vou persistir. Porque a gente considera que o tratamento não teve um efeito depois de 6 meses eu fazendo todos os dias, sem intervalos, para eu dizer que de repente eu não tive uma efetividade do tratamento. Doutora, aconteceu já? Então, nossa, acontece... Dá até um medo, fala, nossa senhora, porque querendo ou não querendo, estamos aí numa pandemia sujeitos a pegar o Covid, porque já viu que pegando uma vez não é sinônimo que não vamos pegar nunca mais. Isso. Mesmo com anticorpos, acontece, muita gente aí está pegando 2, 3 vezes. Isso. Porém, então, estamos suscetíveis a um problema. Acontece de passar aí mais de 6 meses e não recuperar? Acontece. A gente tem alguns casos que, dependendo da intensidade que for, e a gente até vê que a doença é muito diferente de um paciente para o outro. Tem pacientes que eles não têm comorbidades, não têm todo um fator idade, eles desenvolvem um quadro de doença pior. Então, essa gravidade maior da doença pode, às vezes, fazer com que o paciente tenha uma sequela permanente por mais tempo. E, às vezes, a gente está nos 6 meses fazendo treinamento e o paciente, né, a fisioterapia, ele ainda se queixar que ele não consegue ainda detectar, sentir o cheiro de fumaça, comida, ele ainda não está conseguindo perceber. Então, infelizmente, a gente tem aí menos de 5% que podem, após 6 meses, continuar ainda com essa sequela que é tão... Menos de 5%. Isso. A doutora falou agora menos de 5%, falou, olha, pelo menos é uma fatia pequena. Isso. E depois disso, existe alguma cirurgia, alguma coisa mais que pode tratar esses casos mais graves, que não reverteram com fisioterapia? Ou algum remédio? Existe alguma coisa assim? Então, a gente tem assim, nessa época da Covid, estão estudando muitas medicações. Sim. Vitaminas, tem alguns outros medicamentos que a gente está fazendo uso, que são anti-inflamatórios direto, com posição, para você chegar bem na região do olfato, que ela fica bem no teto, na parte superior do nariz. Sim. Então, já comentaram até mesmo de cirurgia, de fazer alguns tipos de injeção, de células específicas para... Mas nada disso a gente tem uma evidência muito clara. De falar por enquanto, isso. Porque é tudo muito novo, então não é para desestimular ninguém em relação a isso, porque a gente está vendo uma doença de praticamente de uns anos para cá, de 2019 para cá que nós estamos escutando. Então a gente está estudando uma gama de medicamentos que a gente pode estimular, tem muitos, assim, se eu comentar para vocês... Possibilidades são grandes. Grandes, até medicamentos que a gente usa para sono, a gente está usando para isso, vitaminas, então a gente está tendo estudos voltados muito para essa área, não só utilizando a parte não medicamentosa, que é a fisioterapia, como muita coisa medicamentosa. Então a gente tem outras opções que a gente pode estar apresentando para esse paciente e tentar aí para ter uma certa melhora. Que maravilha, porque realmente é tudo muito novo, então vai se descobrir muitas coisas daqui para frente e ajudar essas pessoas que, embora seja uma parcela pequena, né, doutora, sofrem com esse problema que causa, sim, um desânimo muito grande. Sim, e o importante disso tudo é a aderência. O que a gente vê é que as pessoas ao longo do tempo, elas vão perdendo essa motivação de fazer a fisioterapia porque às vezes não percebem um resultado. Por isso que a gente está falando desse tempo aí, que tem que ter essa dedicação. Eles mostram que nos primeiros 3 meses, 88% das pessoas são adeptas e fazem adesão de ficar fazendo todos os dias essa fisioterapia. Depois de praticamente 6 meses que a gente vê, os pacientes quase menos de 50% estão Eles desanimam. Então a gente já é um sintoma lá da depressão que já está agindo por ali, também, né, doutora? A gente pode ter essa relação, porque ao longo do tempo tem as que ter um pessoas acompanhamento psicológico também. Associado. A gente vê de ter junto esse estímulo da família. Tem detectores hoje em dia para vazamento de gás que pode auxiliar. Olha, de ligar isso é de repente importante. o gás só quando for utilizar. Tem detectores algum caso que a senhora tenha conhecimento de algum paciente, alguma coisa que causou um problema, assim, de risco de vida? Eu vi mais ou menos, assim, uns casos aqui que a gente, que eu lidei com realmente, assim, a pessoa teve intoxicação alimentar porque comeu algo que estava na geladeira, assim, umas 2 semanas, ela não tinha percebido, e aí ela teve todo um problema, e aí foi descobrir que é porque a comida estava ali dentro, ela não tinha se atentado, né, daí a importância de datar, a questão de datas de validade. Tem que ter já uma atenção uma muito atenção grande. maior, de ficar observando o aspecto dessa comida para ver se teve algum tipo de alteração ao longo do tempo, porque o nosso principal sinal que ajuda ali não vai estar funcionante.
A gente teve um quadro, teoricamente, que mostrou aí muito grande, que saiu, foi na Flórida, de uma família que eles tiveram a Covid e que teve um princípio de incêndio na casa e que o filho que não tinha tido a sequela de olfato é que alertou os pais, que acordou, porque senão eles teriam tido uma tragédia maior. Sim. Então, incêndio, de queimadas, que às vezes a pessoa perde até essa proteção natural. Com certeza. E aí existem hoje em dia detectores, as pessoas que estão sofrendo, de colocar nas casas, de colocar na cozinha para o gás, que são coisas que podem dar certo problemas de segurança mesmo. E as pessoas têm que se atentar a essa proteção mesmo, porque às vezes você não se atenta e pode acontecer, é normal. Para quem perdeu o olfato nessa pandemia, sabe do que eu estou falando. Doutora, tem uma relação também, olfato e paladar. Alguns perdem o olfato, não perdem o paladar, isso é normal, e o paladar volta normal? Isso. O olfato e o paladar, eles são estímulos muito próximos. A gente tem o olfato, tanto que as pessoas falam, e o olfato acaba por um estímulo próximo estimulando o paladar. Sim. Então a gente vê que são coisas muito... Às vezes a gente tenta estimular, querer fazer alguma coisa voltada para o paladar, mas é o olfato que tem que ajudar para esse paladar ser resgatado. Entendi. Então a gente viu nesse processo todo, às vezes, diminuição de paladar, de discriminação das coisas, do que é o doce, do amargo, do salgado. Uma confusão. Uma confusão. A gente estimula a fisioterapia também para essas condições que tem só a ver com o paladar associado. A gente também é utilizado para essas situações que a gente acaba vendo, né, que é muito importante para ajudar. Cada indivíduo é diferente, né? Manifesta de uma forma diferente. E aí a gente vê todas essas diferenças. A gente vê que as principais recuperações, elas acontecem mais com o paladar. A gente não sabe dizer muito qual é o motivo específico, mas quando você tem a recuperação, em torno de 50% recupera o olfato e 70% esse paladar é recuperado. Então a gente vê que ele consegue ter uma recuperação. E com certeza esse impacto de alterar o olfato, alterar só o olfato e paladar tem a ver com a gravidade e a severidade do vírus. Porque ele vai atingindo as estruturas e dependendo do grau de dano que ele causa ali na região, ele vai fazendo um impacto restrito para o olfato, dependendo da magnitude disso tudo, atingindo até a região do paladar também do paciente. Doutora, eu tive uma curiosidade, como você falando da região, é que o Covid é encontrado aqui, né? Isso. Tipo, até tem o teste lá, eu esqueci o nome agora, que é o do cotonete. O RT-PCR, o suave nasal que eles fazem. Que ele identifica o vírus no nariz, na cavidade. Isso. Então isso está totalmente ligado totalmente. ao vírus. Tanto que a gente fala que quando a gente adquire a doença, tanto que a transmissão é feita por esse com espirro, tosse, para a gente ver que ele está nessa cavidade nasal. E aí, quando ele faz esse tipo de contaminação, um dos lugares que ele costuma atingir é essa região que a gente chama de fossa olfatória, que fica no teto do nariz. Então, ele vai e atinge exatamente aquela região. Tipo, ele gosta bastante dali. Gosta muito daquela região. Ele acaba chegando, ele vai destruindo todas essas células de sustentação, que são células que dão suporte para os neurônios que ajudam no olfato. Então, são as células que levam nutriente, tiram oxigênio, levam a vascularização. Então, eles danificam. A gente não vê que é um efeito direto no nervo, mas são as células que ajudam a dar suporte desse nervo. E os pacientes que costumam ter um efeito mais prolongado, além de pegar essas células de sustentação, eles pegam as células tronco, que são as células que fazem a regeneração contínua desse nervo. Então é uma coisa muito mais intensa. Entendi. Daí a gente vê que esses pacientes costumam ter um sintoma mais severo, deles terem maior dificuldade de estar sentindo o cheiro das coisas, porque atingiu exatamente na matriz que faz toda a regeneração. Só que o que a gente falou mais uma vez, o importante é lembrar que esse tecido, ele tem uma capacidade de se regenerar muito importante. A gente tem, por exemplo, eu trabalho com audição. O nervo auditivo, a gente comparando, quando a gente perde a audição, a gente não tem essa capacidade. A gente fala para os pacientes, olha, perdeu, vamos cuidar para não, de repente, perder mais, evoluir. Entendi. Agora, a parte que nós temos do olfato, a gente fazendo o estímulo contínuo, a gente fazendo essa fisioterapia, esse exercício, a gente consegue resgatar e estimular com a produção de mais neurônios. E se tem mais neurônios, a função vai voltando. Vai voltando o olfato, a gente vai recuperando esse paladar também. Então a gente vê que é todo um ciclo associado. Então a gente vê que eles já fizeram estudos mostrando que, né, tem, claro, que estudar muita coisa, é uma doença muito nova, mas que ele afeta essa estrutura toda que dá suporte para esse neurônio. E aí a gente vê que tudo isso pode ser modificado, a gente ter essa melhora, que a gente fala uma modulação, uma variação de função desse nervo, porque nós temos uma capacidade que a gente chama de plasticidade. O que é isso? É essa questão de você ter essa regeneração.
Sim. É a mesma coisa que a gente fala, estimular a criança pequena é melhor, que você está com os neurônios, do que de repente depois de uma certa idade. Aqui a gente consegue ter essa plasticidade que nós não temos em outros lugares do sistema nervoso central. Como se fosse a nossa criança que consegue regenerar. E aí fazendo esse estímulo, por isso que assim, a gente não pede para as pessoas ficarem em casa, esperarem, a gente tem esse tempo de 7 a 14 dias que você pode falar para o paciente, aguarda porque vai voltar em 65%. A gente pode ter esse tempo de não entrar com uma medicação mais agressiva, né, do paciente poder cuidar de todos os outros sintomas. E depois desses 14 dias, se persistir, é importante procurar um especialista para tentar utilizar e fazer algum tratamento direcionado. Seja ele não medicamentoso, a fisioterapia que nós estamos falando aqui, ou medicamentoso se persistir por mais tempo, 3 meses, 6 meses, que é o que os estudos estão mostrando aí. Doutor, olha, é maravilhoso o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas aí que estão passando por esse momento, que é um momento difícil, estão mais animadas, vão buscar um profissional. Se não for possível no momento, um acompanhamento, vão se utilizar da fisioterapia que pode fazer em casa, levando em consideração todos os detalhes que a senhora falou aqui, que foram muito importantes. E eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu entendi assim, sabe, com clareza, você deu uma aula aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Elvira. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim, o nosso alerta maior é isso, né? A doença já traz tantas sequelas, a gente tem sequelas de perdas de entes queridos, sequelas pulmonares de limitação de uma coisa tão importante que é respirar, e a gente saber que algumas delas a gente consegue ter uma reversão, mas precisa ter aquele empenho. Então, procurar, e é uma coisa que não vai te trazer danos, né? Você tem poucos efeitos, você tem que ter uma dedicação e você consegue fazer esse exercício do seu olfato para conseguir resgatar e voltar a ter uma qualidade de vida, já que a gente falou que ele tem muito a ver com isso. Com certeza. Como tudo na vida, a gente tem que ter o empenho, né, doutora? Isso, exatamente. Doutora, e tendo novidades, viu, nessa evolução aí, como nós falamos que é algo que está aí sendo estudado, que está evoluindo a cada dia. Se tiver alguma novidade, a gente quer saber aqui, ó, de primeira mão. E aí o espaço está aberto aqui para a senhora, para você, né? Tá bom? Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção! Pegue o seu celular que está aí do seu ladinho, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.